Eu sou daqueles que acham que o Bolsonaro não tem que ser a pauta. Eu sou daqueles que acham que a pauta nossa é o ex-presidente Lula. Eu acho que a gente não pode deixar a política esfriar. A gente tem até uma folga de CPI, porque eu acho que a CPI é uma grande cortina de fumaça e uma grande oportunidade para que a terceira via esconda o trabalho que o ex-presidente Lula fez. Enquanto está toda a esquerda falando de CPI, o tempo vai passando e a juventude ainda não sabe qual foi o trabalho do ex-presidente Lula. Se nós tivermos agora uma estratégia alinhada, o que a gente pode fazer durante esse período? Olha, vamos lular durante esse tempo de folga da CPI? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar qual foi o trabalho do ex-presidente Lula, vamos tirar o Bolsonaro de pauta, vamos explicar para o povo o que foi o Minha Casa Minha Vida, vamos explicar o que foi Luz para Todos, vamos explicar o que foi o Bolsa Família, mas não explicar que foi mendigância, que foi tratar do pobre, não. Explicar a parte econômica, explicar o impulsionamento econômico, explicar o desenvolvimento, explicar o que significou, por exemplo, os programas de incentivo à produção agrícola, por que é vantagem, no lugar de ter uma criança no sinal pedindo esmola, dar uma bolsa para a mãe dessa criança, para obrigar essa criança a frequentar a escola. Eu acho que isso é uma oportunidade. Nós vamos tirar da pauta o que é pauta da terceira via, porque infelizmente a esquerda não percebeu. CPI não é pauta nossa, CPI é pauta da terceira via. CPI é pauta do Centrão. A parte do Centrão que está ganhando com o Bolsonaro, mas já está preparando para tomar o governo do Bolsonaro. A pauta nossa são as realizações do ex-presidente Lula, principalmente porque nós estamos vivendo a mesma, podemos até chamar de doença cubana, que nós estamos vivendo nesse momento, que é uma doença relacionada ao fato de que as pessoas que estão na ativa hoje, elas não se lembram dos problemas de ontem. Então, a gente tem manifestações em Cuba hoje, porque as pessoas que estão se manifestando hoje não são as pessoas que tinham que vender as filhas ou as irmãs para prostituição com as pessoas vindas dos Estados Unidos quando teve a Revolução Cubana. Para eles isso é história. As pessoas que estão hoje fazendo oba-oba nas redes sociais são as pessoas que não conhecem o que foi o governo, o que foi o Brasil antes do governo Lula e nem conhecem as políticas do ex-presidente Lula. Então, para essas pessoas, a história mais bem contada é a história verdadeira. Isso possibilita o nascimento do pobre de direita na cabeça dessas pessoas. Eu acho que hoje a oportunidade que a gente tem vamos tirar Bolsonaro da pauta, vamos tirar um pouco o sensacionalismo da pauta e o espetáculo midiático em cima da política, vamos tirar um pouco o entretenimento e vamos fazer o seguinte, já que é folga da CPI, é férias da CPI, vamos dar um pouquinho de férias no entretenimento e vamos pegar firme na instrução, pé no chão a entender que, por exemplo, o Leonardo Stoppa não vai conseguir mudar o Brasil. Eu não vou conseguir falar com todas as famílias do Brasil por que é melhor um estado de bem-estar social. Mas eu tenho certeza que se cada pessoa que entender como que explica o crescimento do PIB durante o governo Lula, a redução do desemprego durante o governo Lula, cada pessoa entendendo isso e explicando para aquela pessoa que confia nela, ela está convertendo um. Então o que nós temos que pensar agora vamos aproveitar que o Bolsonaro parou de cagar e que a CPI vai entrar em férias e vamos explicar para o povo o que foi o governo do ex-presidente Lula de uma forma inteligente. Vamos parar de falar demais em socialismo, vamos falar da política da Inglaterra, que é o estado de bem-estar social, que não está cancelado na cabeça das pessoas, né? Quando a gente fala, nós precisamos de socialismo, cara, Cuba, Venezuela, não, vamos falar diferente, vamos usar outras palavras, nós precisamos aqui no Brasil de uma política semelhante à política da Inglaterra. Aí o cara já abre a cabeça, já escuta aquilo, vamos colocar a instrução em pauta e vamos diminuir um pouco o egoísmo, sabe, Léo? Porque o que está acontecendo é que o Google, ele conseguiu criar dentre as pessoas de esquerda uma disputa. Eu tenho a chave para resolver o problema do país. Eu descobri que para acabar com o governo Bolsonaro, eu vou pedir para cada pessoa colocar um galão de 2 litros de água em cima do relógio de medidor de energia elétrica. Aí o governo Bolsonaro cai. O outro fala, não, eu vou destruir o governo Bolsonaro, eu vou imprimir um monte de panfleto e vou... Não, gente, vamos parar com a ilusão. O Brasil são 210 milhões de habitantes. Nós precisamos criar um esquema de multiplicação de informação.
Se a gente tem muitas pessoas que nos ouvem, nós temos a responsabilidade de transformar essas pessoas em formadores de opinião para que essas pessoas consigam explicar para as outras o que está acontecendo, porque nós não temos a audiência do Brasil inteiro, nós não vamos conseguir distribuir um galão de 2 litros de água para colocar nos relógios de medidores de eletricidade de todos os 210 milhões de habitantes, como nós não vamos conseguir pegar um panfleto e entregar para todos os brasileiros. A gente pode fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas isso não vai definir as eleições de 2022. A gente precisa gerar um efeito cascata. O efeito cascata é não ser o dono da comunicação, mas transformar todos os brasileiros em pessoas capazes de comunicar sobre política econômica. O Brasil, educado economicamente e politicamente, ele se torna menos vulnerável a ataques como esse que nós sofremos desde 2012, quando nosso povo se tornou massa de manobra dos Estados Unidos. E aí acontece o que o colega está falando aqui, ó. Meu amigo, Lula já está eleito em primeiro turno. Manter isso, temos que manter esses números. A gente não pode criar, assim, nenhum tipo de oportunidade para que os números de hoje sejam revertidos por qualquer estratégia deles, porque as eleições não são hoje. Estamos bem hoje? Estamos. Nós precisamos continuar agora o jogo para manter esse placar, para evitar que virem esse placar, para manter o Lula eleito em primeiro turno. Esse é o detalhe.